Continuando a discussão anterior sobre a organização básica de um modelo 3D no SketchUp, nós temos essa figura muito simples de um pequeno edifício, um pequeno quiosque composto por 2 lajes e 4 colunas. As lajes são componentes, como se pode ver aqui no Entity Info, não apenas é um componente, como diz que há 2 no modelo, certo? As colunas são componentes e há 4 no modelo. No entanto, elas não estão ainda organizadas em layers. Elas ainda estão, tanto a geometria delas quanto os componentes estão ainda na layer 0. É importante a gente localizá-las nas suas layers correspondentes. Como eu tenho 4 colunas, e eu poderia ter 50, 100 no modelo, como é que eu vou selecionar essas colunas? Essa é outra vantagem de se trabalhar com componentes. Aqui eu poderia simplesmente selecionar as 4, mas eu não quero fazer isso. Eu sei que isso aqui é um componente e que ele se chama coluna. Indo no quadro de componentes, e se vocês não têm isso aberto, basta entrar aqui em Window e abrir a janela de diálogo componentes. Eu vou em componentes, eu sei que é coluna, eu clico com o botão da direita e seleciono Select Instances. Isso vai selecionar todas essas colunas para colocação, inclusive as que estiverem escondidas, seleciona todas de uma vez só. Da mesma maneira, se eu clicar em laje e clicar em Select Instances, as 2 lajes vão estar selecionadas. Então, inicialmente, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar as 2 lajes e vamos criar uma layer chamada lajes. Ok, elas já estão aqui nas layers lajes. A mesma coisa nós vamos fazer com as colunas, vamos selecioná-la desse modo e vamos criar uma layer, uma camada chamada colunas. Então, isto feito, num primeiro momento, há uma grande vantagem, além da organização melhor, há uma grande vantagem que nos permite ligar e desligar. Se eu quero momentaneamente desligar as colunas, eu simplesmente clico aqui no quadro de layers, nesse quadradinho, e elas desaparecem. Elas simplesmente não aparecem. Eu controlo a visibilidade delas por aí. A mesma coisa vale para as lajes. Então, uma outra coisa que é importante que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma coluna, assim, de uma maneira completamente rápida. Eu vou criar uma coluna quadrada, vou pintar isso aqui de uma cor que não se tem ainda, o amarelo, digamos, e vou transformar num outro componente, que eu vou chamar de coluna quadrada. Ok. Então, essa coluna passa a existir. Vocês veem, eu vou até apagar, ela passa a existir no quadro de componentes. E uma coisa muito interessante é a seguinte, essa é outra vantagem de trabalhar com os componentes. É a possibilidade de testar alternativas ou de fazer trocas muito rápidas. Por exemplo, num primeiro momento eu venho na coluna e seleciono todas as colunas, como havia feito antes. Se eu quiser substituir por colunas quadradas, eu clico novamente com o botão da direita em coluna quadrada e clico em Replace Selected, ou seja, substituir o que está selecionado. Ao fazer isso, as colunas redondas são substituídas todas pelas colunas amarelas. Se eu não gostar disso, eu simplesmente volto na coluna redonda e mando substituir de volta. Isso é extremamente útil. Uma última informação é que, se eu, por acaso, quero que uma dessas lajes continue sendo um componente, mas que seja diferente da outra, do outro exemplo, eu clico nela com o botão da direita e peço Make Unique. E vocês vão ver que no nome dela aparece um jogo da velha número 1, que significa que as 2 são ainda componentes, mas passaram a ser componentes diferentes.